embriagados, doenças infecciosas, doenças transmitidas por alimentos, ou até mesmo câncer do sistema hepático, são causadas pela reprodução dos micro-organismos. Mas calma, nem todos os micro-organismos são maus. Existem os micro-organismos benéficos, aqueles que são usados em alimentos, bebidas, modificações ou até mesmo na digestão de alimentos. A microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. A palavra microbiologia deriva da combinação das palavras gregas micros, que é pequenos, bios e logos, que é o estudo da vida. Dessa forma, o estudo da microbiologia abrange a identificação, forma, modo de vida, fisiologia, o metabolismo dos micro-organismos, além das suas relações com meio ambiente e outras espécies. Os micro-organismos são seres bastante pequenos e por isso não podem ser vistos a olho nu pelo homem. É necessário, então, a utilização do microscópio para ter uma melhor visualização. Vocês sabem o que são micro-organismos? Quantos tipos existem? Vamos aprender. Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos. É por isso que eles são chamados de micro-organismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os micro-organismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os micro-organismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntaram se doenças humanas poderiam ser causadas por micro-organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar micro-organismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem da doença e como podem ser tratadas. Alguns tipos de micro-organismos são bactérias, vírus e fungos. Bactérias são células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. A divisão bacteriana é assexuada e também por divisão binária. O cromossomo é duplicado e é dividido com duas células idênticas. Esse processo é rápido e é muito fácil de ter proliferações bacterianas. Os vírus são seres microscópicos constituídos de DNA ou RNA e protegidos por uma capa formada de proteínas. São considerados parasitas intracelulares e, por isso, suas funções podem ser desempenhadas quando entram em uma célula viva para utilizar todos os seus recursos. Uma informação importante sobre os vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, as plantas podem ser infectadas por vírus através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Vírus. Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Os vírus são seres capazes de invadir diferentes tipos de células, principalmente bactérias, plantas e animais. No ciclo da reprodução, geralmente os vírus rompem a parede celular, entram, replicam-se e partem para infectar novas células. Há também os vírus que não precisam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. O material genético viral inserido em uma célula é traduzido e replicado à medida em que a célula se multiplica. Geralmente, os vírus utilizam os ribossomos das células eucarióticas para traduzirem o RNA mensageiro. Viram e assim
produzem proteínas virais dentro da célula. Os fungos são seres microscópio ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. Eles fazem parte do reino fúngico. O cogumelo é um tipo de fungo que é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteína. Alguns fungos podem ser patogênicos e entre as doenças encontradas nos fungos estão as micoses, os sapinhos, a candidíase e a histoplasmose. Fungos. Alguns fungos são micro-organismos maiores do que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e nas águas. Alguns, como os fermentos, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente você já viu um mofo em alguma fruta ou no pão. Isso aí é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Os fungos podem se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada, sendo o vento considerado um importante condutor, que espalha os propágulos e fragmentos de ínfas, favorecendo assim a sua reprodução e a proliferação dos fungos. Há vários fatores que interferem na multiplicação dos micro-organismos. Dentre eles estão os fatores intrínsecos e extrínsecos. A temperatura tem um papel de destaque nos serviços de alimentação, pois é o fator que os manipuladores de alimento têm maior controle. Os micro-organismos se multiplicam em temperaturas entre 5 e 60 graus Celsius, que é considerado como zonas de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 36,5 graus Celsius. No refrigerador, abaixo de 5 graus Celsius, os micro-organismos reduzem sua velocidade de multiplicação. Lembrando que, quanto menor a temperatura, mais lentamente essa multiplicação ocorre. Quando colocamos o alimento no congelador, abaixo de menos 18 graus Celsius, os micro-organismos param de se multiplicar, como se ficassem congelados. Em altas temperaturas, acima de 60 graus Celsius, há também a redução da velocidade de multiplicação desses micro-organismos. Mas, se quisermos eliminar esses micro-organismos, o alimento precisa atingir 70 graus Celsius, em condições ideais de temperatura, nutrientes e umidade. Em condições ideais, umidade, nutriente e temperatura, a velocidade de multiplicação dos micro-organismos podem ser impressionantes. Vou usar como exemplo apenas uma célula de bactéria. Ela precisa em torno de 15 minutos para se tornar 2 células, e mais 15 para 4, ou seja, sempre vai seguir esse método. Em 15 minutos, ela vai aumentando em 2 células. E quanto mais o tempo for passando e as células se multiplicando, esse alimento vai ficar contaminado e perigoso para quem irá consumi-lo. A capacidade de sobrevivência dos micro-organismos presente no alimento depende de uma série de fatores. Entre esses fatores está aquele relacionado à característica própria do alimento, que são os fatores intrínsecos. E tem aquele fator também que está relacionado no ambiente em que o alimento se encontra, que são os fatores extrínsecos. A reprodução dos micro-organismos pode ser evitada se a gente colocar o alimento no congelador em menos de 18 graus. Obviamente, os micro-organismos vão parar de se multiplicar, fazendo assim parecer que eles estão congelados. Em altas temperaturas, acima de 60 graus, também pode haver uma redução de multiplicação dos micro-organismos. Mas se quiser eliminar os micro-organismos, a temperatura precisa atingir 70 graus. Os micro-organismos necessitam de água para sua sobrevivência, para o seu crescimento e metabolismo. O valor absoluto da atividade de água fornece uma indicação segura do teor de água livre do alimento, sendo esta a melhor forma usada pelos micro-organismos. As bactérias são usualmente mais exigentes quanto à disponibilidade de água livre, seguida das leveduras e dos bolores. Fatores intrínsecos e extrínsecos estão intimamente ligados à capacidade de sobrevivência ou de multiplicação dos micro-organismos presentes nos alimentos.
Os micro-organismos, eles podem se multiplicar em temperatura de 5 a 60 graus, que é chamada de zona de perigo. Na temperatura ambiente, ocorre uma rápida multiplicação dos micro-organismos. Os micro-organismos não podem ser vistos a olho nu, só através do microscópio. Mas tem alguns, como o cogumelo, que é um fungo, que em alguma fase da sua vida alcança o tamanho microscópico e chega até a ter um tecido falso. Os micro-organismos são bons de algum modo, só que 3% causam danos ao organismo. Eles são fragmentados de acordo com cada modo de vida, sendo dividido em sapróbios, sabiontes e parasitas. O ciclo de vida dos micro-organismos passa por 4 fases, sendo elas fase lag, fase log, fase estacionária e fase de declínio ou morte. Quando uma população microbiana é inoculada em um novo meio, o crescimento é iniciado somente após um período de tempo denominado fase lag. Esse intervalo pode ser breve ou longo, dependendo do histórico do inóculo e das condições de crescimento. As taxas de crescimento exponencial variam amplamente, sendo diferenciadas pelas condições ambientais, bem como pelas características genéticas do próprio organismo. Em geral, os procariotas crescem mais rapidamente que os micro-organismos eucarióticos, e os eucarióticos menores crescem mais rapidamente que os maiores. Na fase estacionária, não se observa aumento ou diminuição de líquido no número de células. Portanto, a taxa de crescimento da população corresponde a zero. Apesar da interrupção no crescimento, o metabolismo energético e os processos biosintéticos podem continuar em células na fase estacionária, mas normalmente há uma taxa muito reduzida. A tecnologia de barreiras ou de obstáculos é um método que garante a segurança dos alimentos. Essa tecnologia combina 2 ou mais métodos de conservação dos alimentos, eliminando ou controlando o crescimento de patógenos, tornando os alimentos mais seguros para o consumo e prolongando a sua vida útil. Essa tecnologia foi um desenvolvimento de um novo conceito de produção de alimentos mais seguros, nutritivos, estáveis, saborosos e econômicos. Existem mais de 60 barreiras potenciais que podem ser usadas na conservação de alimentos, mas os obstáculos mais importantes são a temperatura, a atividade de água, a acidez, o potencial de oxidação-redução, os micro-organismos competitivos e os componentes químicos. Existem técnicas de conservação de alimentos, como micro-onda, radiofrequência, injeção direta de vapor, biopreservação, aquecimento ômico, irradiação. No entanto, eles são mais eficazes com métodos tradicionais de conservação, ou seja, barreiras. Cada barreira pode ter um efeito positivo ou negativo nos alimentos, dependendo da sua intensidade. Por exemplo, o uso de baixa temperatura abaixo do limite crítico de qualquer alimento pode levar injúrias pelo frio, enquanto o resfriamento na temperatura correta será benéfico para a prolongação de vida útil, pois retrata do crescimento microbiano. Da mesma forma, a redução do pH da salsicha inibe o crescimento de bactérias patogênicas, mas a redução além do limite pode acabar alterando o sabor. Para cada alimento estável e seguro, é necessário um conjunto de barreiras que diferem em qualidade e intensidade, dependendo do produto. Mas, caso contrário, as barreiras devem manter sob controle a população de micro-organismos desses alimentos. A população inicial de micro-organismos em um alimento não deve ser capaz de superar as barreiras presentes durante o armazenamento de um produto. Caso contrário, o alimento irá se deteriorar. As respostas fisiológicas dos micro-organismos é a base avançada para a tecnologia de barreiras em relação à conservação de alimentos. Essas respostas são a homeóstase, a exaustão metabólica e as reações de estresse dos micro-organismos em relação à tecnologia de barreira. A conservação de alimentos implica colocar os micro-organismos em ambiente hostil, a fim de inibir seu crescimento ou diminuir sua sobrevivência, ou causar sua morte. As respostas viáveis dos micro-organismos a esses ambientes hostis determinam se eles podem crescer
ou morrer. Se quiserem saber mais, é só acessarem nosso site www.mb.com.br.